Olá, meu nome é Daniele e eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é a aplicação da técnica de bioimpressão na geração de scaffolds de quitosana. O que são os biopolímeros e onde eles são encontrados? Bem, os biopolímeros, eles são muito parecidos com os nossos polímeros. Os polímeros, no caso, são aqueles materiais que a gente tem em casa, que são os plásticos em geral. Então, PVC, as garrafas PETs, todos eles são polímeros. Só que ao contrário dos polímeros, os biopolímeros são provindos de fontes renováveis, então eles utilizam como fontes animais e plantas. Dessa forma, eles são de fácil obtenção e, além disso, eles não tem tanto impacto ambiental assim. Devido a isso, eles são facilmente moldados e a partir disso é utilizado um método que é chamado método de scaffold para moldar esses biopolímeros. Dentre os biopolímeros de fontes renováveis mais abundantes que a gente tem na Terra, a gente encontra-se a celulose, que ela é provinda das plantas, e a quitosana, que ela vem da parte dos crustáceos que ficam no mar. Então, dos crustáceos que a gente tem no mar, vão ser os camarões, os caranguejos, as lagostas, esse tipo de material. E o que é o método de scaffold que eu havia citado anteriormente? Bem, o método de scaffold ele é um método que é utilizado para moldar os biopolímeros. E ele é moldado através de uma bioimpressora. Você me pergunta, o que é uma bioimpressora? Bem, a bioimpressora nada mais é do que uma impressora 3D, só que utiliza como material de impressão um biopolímero. E a partir disso, a gente pode fazer diversas coisas. Então, a gente pode fazer uma moldagem de cartilagem, como no caso dessa orelha. A gente pode fazer a moldagem de partes do nosso corpo, como essa daqui do cérebro. Pode ser feito também a moldagem de tendões, cartilagens, ossos, mãos. E como é feito a captura dessas imagens para poder fazer essa impressão? Então, a captura dessas imagens ela é feita através de tomografia computadorizada. E a partir disso, a gente consegue moldar o item, no caso, a ser impresso para poder ser utilizado no corpo humano como uma forma de substituir partes que estão com problemas. Então, se você tem problema no joelho, na cartilagem do joelho, você pode fazer uma tomografia, ter a impressão dessa cartilagem e fazer uma substituição. Eu vou demonstrar agora para vocês um pouquinho algumas aplicações de alguns estudos que foram feitos justamente na nossa medicina veterinária e também na nossa medicina humana, a que a gente conhece, que foram justamente utilizando os biopolímeros pelo método de scaffold. Nesse primeiro demonstração, a gente está vendo uma substituição no caso de uma traqueia. E o que é uma traqueia? A traqueia é justamente a cartilagem que a gente tem no pescoço. E na medicina veterinária, essa substituição se tornou muito importante, uma vez que a maioria dos animais tem problemas em ter machucados graves nessa parte do corpo. Uma vez que, às vezes, você utiliza... Para você transportar um animal, você utiliza de cordas, enforcadores, e isso acaba fazendo com que haja problemas nessa região, fazendo com que o animal ele deixe de ter uma vida saudável, uma vez que ele começa a sentir dor, tá aquela região machucada. Então, uma das aplicações que foram feitas foi a substituição feitas com traqueias artificiais, que elas foram moldadas a partir também de uma tomografia. Outro exemplo é a substituição, no caso, na verdade, a restauração de um tendão, que esse tendão aqui ele foi feito em um coelho, onde ele tinha rompido o tendão e a partir do método de scaffold e a utilização, no caso, de quitosana, fez a substituição, no caso, a reparação completamente do tendão dele, fazendo com que o coelho voltasse a ter uma vida saudável, no caso. Outro exemplo, agora a gente vai falar um pouquinho da medicina mesmo, é no caso da fabricação de peles ou também curativos com este método, que foi justamente, esse daqui é um exemplo, eu sei que está bem feia a figura, mas é o caso de uma pessoa que tinha diabetes, que as pessoas que têm diabetes, elas têm problema em regenerar machucados, os machucados não fecham, geralmente levando até a mesma amputação. E nesse estudo eles conseguiram fazer com que a pessoa que tinha uma ferida bem feia na perna, ela fechasse em torno de 2 a 4 meses. Então as primeiras seguras é no começo do tratamento e as últimas seguras é na hora que teve a ferida completamente fechada com a utilização deste método. Obrigada!